desesperado por mais de ti. Aleluia. A paz do Senhor a todos os irmãos da Igreja Bíblica de Areado. Estamos aqui, para mais uma live. Que todos sejam muito bem-vindos. Paz do Senhor a Roseli, ao Robertinho. Que Deus abençoe. Os irmãos sejam muito bem-vindos. Paz do Senhor, Vera. Ali ao Paulo, ao Mateus. Paz do Senhor, Marluce. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Paz do Senhor, Leila. Glória a Deus. Pai Senhor, Silmara. Que todos sejam muito bem-vindos. Paz Hernani. Paz Presbítero Tiãozinho. Glória a Deus. Nós estamos aqui para colocar diante do Senhor as nossas necessidades, o nosso clamor. E que você possa compartilhar essa palavra nessa noite. Paz a Erli, ao Tuti, ao pastor Gibi, que estão lá assistindo esta live. Que Deus abençoe. É mais uma noite de milagres. Paz, presbítero Paulinho, Deus abençoe. A todos ali da Santa Helena. Paz, Cíntia. Paz, Farinha. Paz, Ana Beatriz. Sejam bem-vindos. Aleluia. Ai, seu Márcio Prudenciano, que Deus te abençoe. Estamos aqui como igreja nessa noite para ouvir uma palavra do Senhor, para colocarmos diante do Senhor as nossas necessidades. O Senhor, Ele tem falado conosco. E é mais uma quarta-feira, não é só mais uma, mas é a quarta-feira que nós separamos para orar, para jejuar, para pararmos aqui, esses poucos minutos, que a gente passa junto aqui para orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Paz ao meu esposo, pastor Gibi, Deus te abençoe. Aleluia, paz a toda a igreja. Vou dar mais um tempinho para os irmãos ir entrando. Isso mesmo, vamos compartilhar, irmãos, Vamos fazer com que essa live, com que a palavra chegue ao máximo de pessoas possíveis, Eu sei que nesse exato momento existe uma pessoa, que está aflita, que está precisando, de uma oração, que está precisando de uma palavra, de uma resposta. E nós sabemos que a verdade, a resposta, a direção está no Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, os irmãos estão compartilhando. Agora vamos, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Você que está, paz do Senhor, Nelson, paz do Senhor, Cida, que Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a Cida que esteve aniversariando, vamos estar orando por isso. Paz, Maria Geralda, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz do Cássio. Como é bom, saber que Deus está, no controle, que Deus está. Paz do Senhor, Lilian. Que nós possamos descansar nos braços do Senhor. Aleluia. Paz do Senhor, Maria Aparecida.
Deus te abençoe. Vem, filho amado, vem. Como estás? Aleluia, glória a Deus, né? Já deu um tempinho aqui, os irmãos vão entrando, vão compartilhando e nós vamos estar agora orando, né? Para a gente poder estar começando essa palavra e também depois a gente vai estar orando uns pelos outros, né? E prepara agora o seu coração. Eu não sei o que você está fazendo, né? Como você está assistindo esta live, né? Se você está cozinhando, né? Ou se você está mesmo aí com o tempo separado, né? Para poder ouvir essa palavra. Vamos orar juntamente comigo? Feche os seus olhos agora. Vamos clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Enquanto isso, as pessoas estão compartilhando, estão entrando, né? Que em nome de Jesus os visitantes sejam muito bem-vindos, né? Para receber essa palavra do Senhor. Amém? Pai, nessa hora eu coloco a minha mente, o meu coração. Pai, eu coloco a minha vida, Deus, na dependência do Teu Espírito Santo. Eu oro, Pai, para que esses momentos que nós vamos passar aqui, Deus, o Teu Espírito Santo esteja na direção de todas as coisas. Ó Pai, prepara o coração da Tua igreja, Pai, prepara aquele coração que, ó Pai, está aflito, que está com uma necessidade. Hoje é dia de clamarmos, ó Deus, é dia de colocarmos diante do Senhor as nossas necessidades. Ó Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de perto, mas o Senhor também é um Deus de longe. E eu sei, Pai, que o Teu poder, Deus, é infinitamente maior, ó Deus, para, ó Deus, passar desse celular, Deus, e encher a casa, encher o coração, entrar, Senhor Deus amado, em todas as situações, ó Pai amado, ó Deus, difíceis, ó Pai, que o Teu povo está passando, Deus, que essa palavra, que esse momento, Deus, seja um momento de resposta, de refrigério, de paz. Se há algum coração aflito, Deus, ó Pai, que está batendo em tantas portas e não encontra uma resposta, acalma agora esse coração, Senhor, e traz, ó Deus, o discernir, a sabedoria, e traz ouvidos espirituais, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar e fazer na vida dos meus irmãos, em mim e através de mim nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Paz Claudinho, Paz Cirlei, sejam bem-vindos aí, amém, sejam bem-vindos nesta live. Irmãos, como todos viram a chamada, né, o tema é quando eu chego no fundo do poço. É difícil, né, uma palavra forte, e não há nada mais fundo, né, do que o fundo do poço, né, é uma situação e que algumas pessoas da Bíblia também presenciaram isso, né, literalmente. E quando você está no fundo do poço, né, quando a gente está em situações assim que a gente chama, nossa, eu estou no fundo do poço, é uma situação, né, Paz Cirlei, seja bem-vinda, é uma situação onde a gente não vê uma saída, né, o fundo do poço é quando você olha para cima e você não vê uma saída, você não vê uma solução, né, é algo sufocante, e exemplo disso é a vida de José. Né? José, se você lê a Bíblia, né? Se você não conhece, não leu, essa história conta, né? De José, ele foi jogado pelos seus irmãos numa cisterna, né? Num poço, né? E ele olhava para cima, né? E ele não via ninguém, né? Ele foi jogado ali e ninguém podia ajudar, né? Então foi uma crueldade que fizeram com ele. E como que a gente se sente, né? No fundo do poço? Né? Só quem esteve lá, só quem já enfrentou situações assim sabe, né, que lá momentos de fundo de poço é quando você se sente sozinho, né, desamparado, parece que ninguém se importa, né? A gente tem pregado muito isso aqui, né, nesse momento de crise, de fundo de poço, de situações irreversíveis, da impreensão, né? O inimigo também mente, né, para nós. O inimigo usa da instabilidade emocional, às vezes até da fé abalada, né, para mentir para nós. Olha, ninguém se importa, né, com você, parece que você está pedindo ajuda e ninguém ouve, ninguém estende a mão, né, parece que você foi abandonado, as pessoas te deixaram. Paz, Anísia, Deus te abençoe, né, parece que as pessoas te abandonaram, te deixou, né, se cansaram de você e você não vê saída.
né? Então José, quando ele foi jogado ali naquele poço, ainda um menino, né? Sem entender por que estava acontecendo aquilo, e quem que ajudou José? Né? Quando ele estava ali olhando para aquela situação, olhava para cima, um poço, né, alto, ele não conseguia, ele falava, ele clamava, ele pedia ajuda, e talvez hoje seja essa situação, né? A gente fica instável e pessoas, né, pede ajuda e você não vê ajuda em situação, e aqui a situação que José estava passando era só Deus, né? Era só Deus. Então ele foi lançado, e outra pessoa, né, que eu separei aqui, que a Bíblia fala que foi lançado dentro de uma cisterna também, foi Jeremias, né? Jeremias, ele também foi lançado dentro de uma cisterna. Então, para tirar, paz Senhor, Edna, seja bem-vinda, paz Ingra, Deus te abençoe. E Jeremias, né, também foi jogado ali dentro de uma cisterna funda, numa situação também desesperadora, né, sem entender o porquê estava sendo jogado ali, porque estava, né, no caso José, se a gente for ler lá em Gênesis, né, a partir do capítulo 42, que conta a história quando José foi jogado no poço, né, ele não entendeu, ele foi ali para ajudar, procurar pelos seus irmãos, amando do pai, e os irmãos fizeram essa maldade com ele. Jeremias, pregando a palavra do Senhor, por tanta fúria dele pregar a palavra, né, ele foi jogado nessa cisterna. E em todas essas situações, tanto de José como de Jeremias, né, e a gente, né, eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que já tiveram uma experiência, né, talvez você não possa falar, pastor, eu nunca cheguei no fundo do poço, mas há situações, né, que vêm sobre a nossa vida, que você se sente, como eu comentei aqui, desamparado, né, abandonado, esquecido, né, e quem poderia mudar a situação, né, desses dois personagens que eu estou mencionando aqui, era mesmo só Deus. E eu quero pregar nessa noite para falar para você que quem pode mudar as situações, irmãos, que toda quarta-feira, que todo culto, que em todo momento a gente tem anunciado, quem muda a situação do ser humano, quem muda a nossa situação é só Deus. Nós vamos nos decepcionar com pessoas, né? As pessoas não vão ter, né, a força ou não vão estar presentes o tempo todo na nossa vida, mas Deus está, e eu quero mostrar isso para você aqui, né? Em todas as situações que você vive, que são irreversíveis, né? Só Deus pode tirar de lá você e ouvir o teu clamor, porque José clamou, José pediu, né? E ele não teve ajuda. E lá em Gênesis 42, no versículo 21, né? Aqui falam, né, um pouquinho dessa história, e fala assim, no versículo 21 de Gênesis 42, antes, porém, comentaram uns com os outros, aqui é os irmãos de José falando, antes, porém, comentaram uns com os outros, na verdade, nós somos culpados e estamos sofrendo por conta do que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele, contudo, não nos importamos, portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. Outra tradução mais moderna diz, por isso estamos sofrendo ansiedade. Então, aqui na vida dos irmãos de José, há um sentimento, né? Se você ler todo o texto aqui, quando eles chegam, né, eles tramam todo um plano, né, para acabar com a vida de José. E eles, né, matam lá um animal, né, voltam para casa com a veste de José e falam para o seu pai. Então, o seu pai passa toda aquela aflição de perder um filho, né, o luto do filho, né, e José estava lá clamando, pedindo por ajuda. Então, vem uma situação na vida desses irmãos, né, na casa deles, e eles então reconhecem que o que estava acontecendo naquele momento, por isso que eles estavam angustiados, passando por dificuldade, porque eles plantaram essa maldade, né? Eles fizeram algo com José, e o sentimento deles aqui era de culpa e de peso na consciência, né? E isso mostra que José, né, por um tempo, ali diz, né, ele suplicou, né, aqui diz, né, nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivesse misericórdia dele, contudo nós não nos importamos. Então, ele mostra que José, ele pediu, ele clamou ajuda, mas eles não quiseram ajudar.
E realmente, amados, às vezes nós a maioria das vezes, né, nós temos a necessidade de ter algo concreto, né, nas nossas mãos. Nós seres humanos temos essa necessidade de ter alguém perto, né, principalmente na hora da dor, de uma dificuldade, alguém para te ouvir, né, e quando você conta, eu sou testemunha viva disso, de que tem situações em que foram compartilhadas comigo, que eu só falei assim: minha irmã, eu estou aqui para orar e chorar com você, porque eu não tenho palavras para ministrar o seu coração. Porque quem dá o consolo, né, quem tira essa dor da angústia e da aflição, quem atende o nosso clamor no fundo da nossa alma, quem conhece na íntegra, no mais profundo da nossa dor, é só Deus e o seu Espírito Santo. Né? Você vai contar, eu sou uma pessoa assim, né? Às vezes eu conto as coisas nos detalhes. Quem me conhece, quem convive comigo sabe disso, né? Paz do Senhor, Jaqueline, seja bem-vinda. Amém. Deus te abençoe, Anísia. Que bom. Isso é como um bálsamo no meu coração, porque eu também sou cheia de gratidão por pessoas que, graças a Deus, ouviram, pelo menos me ouviram, né? Me ouviram. E isso é maravilhoso. Mas tem coisas que nós, seres humanos, não podemos fazer. Não é verdade? Tem coisas que, meu irmão, o que eu posso falar? Na hora de um luto, né? O que você pode falar para trazer um consolo? Né? Nós que conhecemos a palavra, a gente sabe que o consolo, que é aquele que morreram em Cristo, né? Estão nos braços do Senhor. Mas tem muita coisa, né, que nós não podemos fazer. E assim foi com José. Pai do Senhor, Karina, seja bem-vinda. E quem foi que ajudou José? E José, ele saiu da situação, olha só, presta atenção, José, ele saiu da situação de fundo de poço diretamente para a casa de Potifar. Se você ler a história, é lá que vai acontecer. Mas que você vai ver que aconteceu isso, tiraram ele foi parar como escravo na casa de Potifar para trabalhar ali. Mas ali não era o lugar onde eram os propósitos de Deus para a vida dele. Né? Não era ali que Deus tinha reservado para ele. Não era o poço onde foi jogado, mas também não era a situação de escravo na casa de Potifar. E sabe o que acontece? Depois que ele sai do poço, que ele vai para a casa de Potifar, ele sai da casa de Potifar e ele vai para a prisão. E olha que coisa terrível, né? Não parece que é uma situação tão irreversível? Né, se José tivesse ali, né, murmurando, né, desistindo, né, olha só, que eu fiz, Deus, né, por que eu estou nessa situação? Não, né, José, ele suporta esse processo, ele suporta o processo do fundo de poço, ele suporta, né, ter saído do conforto da sua casa, do amor do seu pai, para ser vendido como um escravo, rejeitado. Primeiro ele tem uma rejeição tão profunda de dentro da sua casa, que foi dos seus irmãos, né? Amém, Yara. Amém. Irmãos, eu não tenho ninguém aqui para anotar os pedidos para mim, mas nós vamos orar no final. Amém? Deus está vendo o que você está escrevendo, e é isso que eu vou mencionar aqui. Escreva mesmo, né? E nós vamos estar declarando a cura, a bênção do Senhor. E José, ele estava ali naquela situação, ele sai da casa de Potifar e ele vai para a prisão. E depois da prisão, meus amados, ele suporta todo esse processo, né? Então, essa é uma palavra de incentivo para você. Suporte o processo no Senhor, não desista. Ainda que a situação pareça irreversível, ainda que pareça que você está clamando e ninguém está te ajudando, ninguém está ouvindo, mas Deus ouve. Deus ouve. E ele sai da situação da prisão e ele vai direto para o trono. Olha que maravilha. Quando ele sai da prisão, ele vai para o trono. Isso era a vontade de Deus para ele. Amém? Isso era a vontade. E talvez, né, hoje eu estou falando com você aí, né, igreja, né, você que está visitando essa live, você está vivendo no fundo de poço. E qual que é o fundo de poço, né? Ali a Maria Aparecida está pedindo oração pela Michele. Nós vamos estar orando. Então, se você está vivendo uma situação de fundo de poço, talvez seja na tua família, né? Talvez seja a situação de fundo de poço, seja as tuas emoções, na área que for da sua vida. Eu quero te dizer que este não é o fim. Mas José estava num poço, depois ele estava como escravo na casa de Potifar, depois ele foi lançado na prisão e depois ele vai direto para o trono. Trono, meu irmão, significa vitória. E aqui o fundo de poço não é o ponto final da sua vida.
ainda que pareça, né? É um momento, né, que pode ser um momento de maior milagre, da onde o extraordinário de Deus pode acontecer. A qualquer momento, eu sempre falo isso, Deus, eu não posso, às vezes eu estou cansada, às vezes está difícil, às vezes eu não tenho vontade nem de orar mais por certas situações, irmãos, isso é a gente, é nós somos carne, nós somos fracos, mas espiritualmente, quando eu vejo e lembro, né, o que foi pregado aqui domingo, eu quero lembrar que Deus já fez no passado, é o mesmo Deus que está fazendo agora, e qualquer situação irreversível para mim, não é para Deus, né? Não é para Deus, e é uma situação de maior milagre, porque Deus, Ele vê você, quando ninguém mais te vê, quando todos esqueceram de você, né? Deus não se esqueceu, quando todos te abandonaram, Deus não te abandonou. Irmãos, eu já falei isso, as situações em que eu olhava assim, tinha muitas pessoas dentro da minha casa, mas ninguém poderia colocar a mão ali e tirar a dor que eu estava sentindo, sabe? Teve muitas pessoas que eu pedi ajuda e não puderam estender a mão. E assim você também, que já ouviu de alguém, sabe? Um lamento, uma murmuração até mesmo, e você não podia fazer nada. Não é verdade? Então, Deus não se esqueceu. Quando todos abandonam, Deus não te abandona. Ele chega na vida da gente quando todos foram embora. Esse é o nosso Deus. Ele chega exatamente nessa situação. Foi o que aconteceu com José, né? E é tremendo confiar em Deus. Por isso que nós não podemos abrir mão da nossa fé. Pai, Senhor, Amanda. Nós não podemos, irmãos, porque o que nós temos de mais precioso nessa vida não é nada dos nossos bens, mas nada. Irmãos, né, numa fração de segundo, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Né? E sempre, né, há momentos como esse, né, que um Deus poderoso, Pai, Senhor, Renato, num momento tão poderoso como esse que é o Deus do extraordinário que vem e reverte a situação de uma maneira poderosa. E a gente vai comentar, assim como nós comentamos da dor, a gente vai falar assim, olha, eu não sei nem como isso aconteceu, porque é o extraordinário de Deus, é nesse momento difícil que Deus vem e se manifesta. É uma experiência maravilhosa que José teve. Por isso, não despreze aquilo que até, Pai, Senhor, Letícia, até os momentos ruins que você passou. Se você está aqui comigo hoje, nesta live, ouvindo esta palavra, é porque você saiu do poço, é porque você está tendo vitória, é porque você tem experiência para contar. Não é verdade? Se eu estou aqui ministrando essa palavra, é porque eu tenho experiências para contar dos fundos de poço, né, que muitas vezes me jogaram, ou eu mesma me joguei ali, sabe? E Deus colocou a mão, né? Deus colocou a mão, me tirou daquela situação, porque Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, né? Então eu não posso, né, olhar para trás e falar assim, não, Deus nunca fez. Deus fez. Se nós estamos aqui compartilhando desta palavra, é porque Deus, né, Ele nos tirou de lá. Deus fez algo maravilhoso e eu sou testemunha disso. Né? Então, é uma experiência que ele teve, porque Deus, né, com Deus, Ele nos tira do poço, Ele nos tira da prisão e Ele nos leva até o trono. Aleluia, aleluia. E trono, meus amados, o que é o trono? Sabe, não é para você, não é sabor de mel, né? Não é para você, quem te viu passar na prova e não te ajudou e agora vão te ver você na bênção, né? Não é isso não, sabe? Trono é aquilo que Deus tem determinado para a sua vida, é aquilo que você tem colocado diante de Deus. Trono é a vitória que você está pedindo ao Senhor, né? Algo que Deus vai fazer, mas do jeito dele. Então eu não sei se o seu trono chama restauração familiar, né? Restauração financeira, ou chama cura das suas emoções, ou até mesmo uma cura física, sabe? Eu tenho muitos testemunhos para contar, né, de todas as coisas que Deus já fez na minha vida, e eu sei que você também, né? Tá aí o Nelson, né, que começou agora com a gente, pessoas que já estão há anos na igreja. Dá uma olhada no fundo de poço que Deus já te tirou, sabe? Você sabe do que eu estou falando. Nós estamos falando aqui de humano para humano, né? de sentimento para sentimento mesmo. Você saber que você olhava para cima e você não via saída, e Deus estendeu a mão, né? Então,
seja uma cura física, o que importa é que Deus vê você no fundo do poço, Ele ouve a tua oração e Ele não te deixa lá, Ele não te abandona. Isso é tremendo. Você não foi abandonado pelo Senhor. E até mesmo as pessoas, né, que te abandonaram, até mesmo as pessoas que rejeitaram você, que não pôde te ajudar, hoje você tem que ser um instrumento de bênção para essas vidas. Sabe, quando você ouve dessas pessoas, né, você ouve falar, né, de alguma coisa ruim que aconteceu na vida deles, no que tem no nosso coração é um sentimento de misericórdia, sabe por quê? Porque você já esteve num lugar assim. Então isso chama misericórdia, colocar o seu coração na miséria do outro, não é para se engrandecer, não é para dizer, né, eu não falei, ela não me ajudou, né, agora Deus está pesando a mão. Não é o que aconteceu aqui com os irmãos de José, eles reconheceram. E qual foi? Se você ler toda a história, José tem um momento em que ele tem um conflito com essas emoções. Porque aí ele está ali diante dos irmãos que o rejeitaram, que o abandonaram, que o jogaram no poço. E ele teve uma oportunidade de pesar a mão, porque ele estava no trono, literalmente no trono. Ele tinha poder e autoridade para acabar com tudo. E isso foi um conflito no coração dele, mas ele resolveu, ele decidiu, ele escolheu gerar vida para a vida dos irmãos, ser bênção na vida dos irmãos. Então, quando isso acontecer com você, não olha com rancor, com mágoa, não. Estende a mão, fala, eu já estive aí, eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu não quero te julgar porque eu também já estive aí. Então, se você sabe qual é a sensação de não ser atendido, de alguém não estender a mão, então você sabe que dor que é essa. Então, não recolha mais a sua mão, né? Mas ajude, sabe? Estenda a sua mão, porque Deus vai honrar você, como Deus honrou a vida de José, né? Deus, Ele não nos abandona. Outra pessoa que eu mencionei foi Jeremias. Isso, Anísia, né? Mais empatia, isso. Jeremias, irmãos, ele foi jogado numa cisterna vazia. Nessa cisterna tinha muita lama. Ele ficou atolado lá nessa lama. Ele não tinha, né? Ele não tinha nenhum básico. Ele não tinha água. Ele não tinha comida, né? Ele ia morrer dentro daquela cisterna. Lá em Jeremias, no capítulo 38, depois que acabar essa live, vai lá, lê Gênesis 42, a história de José, e lê Jeremias 38. Jeremias, ele foi esquecido naquela cisterna, cheia de lama, úmido, ele não tinha comida, ele estava esquecido lá. Ele olhava para cima, né, e não via solução. Era uma situação irreversível, algo terrível. Né? E ele estava lá, foi jogado ali para morrer. As pessoas, né? Quando Jeremias é jogado ali, um profeta de Deus, ele é esquecido. Por quê? Porque as pessoas passaram a viver a sua vida normalmente. Irmãos, quando acontece uma tragédia, quando acontece algo ruim na nossa vida, você acorda no outro dia e a cidade parou? Você acorda e de repente, por exemplo, se há um luto na tua casa, o vizinho está lá celebrando um aniversário, a vida não para. Como aconteceu nessa pandemia, quanta desgraça, quanta morte, e as pessoas não viam a hora de sair da pandemia para poder ir beber, para poder festejar. Foi o que aconteceu, a história está aí, o carnaval. As pessoas ficaram reclusas, né? Elas ficaram proibidas de festejar, de celebrar. Aí o negócio, né, foi muito pior do que aconteceu, né? O tempo perdido, recuperar o tempo perdido. Enquanto isso, as igrejas se esvaziaram, as pessoas esfriaram na fé, as pessoas não voltaram para as igrejas, não voltaram a cultuar ao Senhor. São coisas inexplicáveis. Né? E as pessoas, Jeremias estava lá no fundo daquela cisterna, debaixo de lama, esquecido, e as pessoas foram viver a sua vida. E é assim que acontece com a gente. Ninguém para, né? Morre alguém de manhã, de tarde, você tem que fazer um tanto de coisa. Quando a minha irmã faleceu, né? É claro, é uma coisa, né? É uma coisa natural, não tem como. Eu sepultei a minha irmã,
né, no início da tarde, eu velei ela na sexta o dia todo, né, da sexta para o sábado, eu enterrei a minha irmã até a hora do almoço, mas eu tinha um casamento marcado para celebrar à noite, sabe? Eu tinha que estar com esse compromisso, eu não podia deixar, porque era um compromisso, os noivos não tinham culpa do que aconteceu, foi uma tragédia que aconteceu comigo, né? Algo ruim. Então, assim, a vida correu e Jeremias, ele estava lá esquecido no fundo do poço. Mas Deus, irmãos, não se esqueceu de Jeremias. Repete isso: Deus não se esquece de mim e nem da minha necessidade. Repete isso. Deus, eu quero falar isso para você, Deus não se esquece de você. Talvez eu estou falando agora com alguém que está se sentindo sozinho, até mesmo dentro da igreja, né? Talvez você está passando um momento que você não compartilhou com o seu líder, com os pastores, né? Você está sofrendo e nós não sabemos, né? Então eu quero falar isso para você, sabe? Fala, eu preciso de ajuda, eu quero oração, sabe? Vem para a igreja. Deus não se esquece, isso mesmo, né? Deus não esqueceu de Jeremias, né? E Deus, então, ele incomodou o coração de um etíope, está lá em Jeremias 38. Deus incomoda o coração desse etíope, e ele vai até o rei e ele fala a respeito de Jeremias e pede para tirar ele. Deus, ele começa a mover no extraordinário, porque Jeremias foi jogado ali por causa da palavra, porque pregava a palavra, mas Deus usa um etíope para ir até o rei, interceder por Jeremias, clamar por Jeremias, e Deus toca o coração do rei, a ponto do rei liberar 30 homens para ajudar a tirar Jeremias de tão fundo que era o poço que Jeremias estava. Foram necessários 30 homens para tirar Jeremias de lá. Olha que coisa, né? Ele estava tão atolado, tamanho era o fundo de poço. E sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Que há situações na vida, né, como a de José, né, que Deus faz uma intervenção espetacular, né, extraordinária, tira ele do poço, leva ele para o trono. E há situações como a de Jeremias, né? O próprio Deus tirou José do fundo do poço, tirou José da prisão e o colocou no trono. Mas também há situações, né? Deus não se esquece, Nelson, é verdade, né? Há situações como a de Jeremias, que Deus vai tocar numa pessoa, né? Para orar por você, como fez com esse etíope. Deus vai incomodar o coração de alguém para interceder, como fez por Jeremias, ele nem sabia. Irmãos, tem situações que eu e a minha família enfrentamos porque nós sabíamos que de alguma forma Deus tinha levantado intercessores para nos sustentar, sabe? Pessoas que você nem vai saber, você nem sabe que alguém tem orado por você, pela sua família. Mas Deus faz isso, Deus incomoda o coração de alguém. E eu quero te dizer que se você acha que ninguém está orando por você, Deus está levantando agora alguém para orar e interceder pela sua necessidade. Eu creio nisso. E eu quero desafiar você que entrou nessa live, você que está ouvindo essa palavra, você que está vendo aí melhor do que eu nos comentários a necessidade dos irmãos. Orem por essas necessidades. Orem, sabe? Não desliga o celular e vai viver a sua vida como se nada tivesse acontecido, não. Ore, traz a memória, sabe? Coloca diante do Senhor, porque Deus vai levantar alguém para interceder pela sua vida também. Se eu estou aqui intercedendo por você, eu sei que Deus está também agindo na minha vida. Deus nunca me desamparou. Teve momentos, irmãos, em que eu precisava de cura e eu tinha que orar por alguém que estava enfermo. Teve momentos em que eu estava em profunda tristeza, em profunda dor no meu coração, em que eu tinha que ministrar e ajudar alguém a se levantar. Então, meus amados, você não está sozinho. Deus vai levantar alguém para orar por você, né? E quando você colocar o teu pedido aí, nós vamos orar uns pelos outros, sabe? Nós vamos interceder para que Deus possa levantar pessoas, né, como instrumento de Deus, né, para que você seja retirado. E não é por 30 homens, mas Deus agora pode estar dando ordem aos seus anjos
para socorrer você, para retirar você desse poço, dessa cisterna, dessa situação que aparentemente parece algo irreversível. Eu quero te dizer que aparentemente os teus olhos humanos estão vendo uma situação que não tem jeito, né, que é impossível de ser resolvida, mas Deus pode fazer um milagre. Deus pode mover céus e terra para tirar você dessa situação. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de um Deus que ressuscitou Lázaro havia 4 dias. Lázaro estava morto, já estava apodrecido, e quando o Senhor chegou ali, Marta e Maria achavam que já não tinha mais como. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus chegou e ressuscitou a vida a Lázaro, deu fôlego para ele, e todos puderam ver. Aleluia! Irmãos, eu falo de um Jesus que ressuscitou o filho da viúva, o único filho. Ela já, estava sozinha no mundo, o único filho. Jesus sentiu a compaixão dela e Jesus tocou naquele caixão e aquele filho foi devolvido à sua mãe. Eu falo dele. Eu falo de um Deus que liberou a palavra a um vale de ossos secos, ossos sequíssimos. E dali Deus formou um grande exército e sobrou sobre eles o fôlego de vida, o seu espírito. É o mesmo Deus que pode estar agindo na sua vida hoje. Irmãos, eu falo de um Jesus que expulsou o demônio de uma mulher possessa. Ela era uma mulher improvável. Ninguém dava nada por ela. E Deus tornou ela uma discípula, não é seguidora, como nós aprendemos aqui com o presbítero Paulinho. Fez dela uma discípula, ela era uma mulher improvável. Aleluia! Eu estou falando de um Jesus que transformou a vida de um homem paralítico. Há 38 anos ele estava naquela situação e Deus estabeleceu a sua vida, a sua cura, e ele voltou à sociedade. Ele começou a ter vida e vida de qualidade. Ele estava naquele fundo de poço. Há 38 anos ninguém ouviu o seu clamor, ninguém estendeu a mão, o ajudou a ser colocado ali no poço, na água, para essa água ser agitada. Ninguém fez isso, mas Jesus chegou na vida dele e o curou. Eu estou falando de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Há 12 anos, e ao tocar em Jesus, ela foi tirada desse poço de enfermidade. E imediatamente ela foi curada. Aleluia, aleluia. Irmãos, nessa noite eu falo que se a gente começar a orar uns pelos outros agora, né? Nós vamos juntos unir a oração e Deus vai chegar com providência na tua vida. Deus vai chegar com providência na sua necessidade. Você crê assim comigo? Eu creio, irmãos, eu creio. Porque esse é o Deus que nós servimos. Ele é o Abba Pai. Ele é o Abba Pai. E Ele sabe qual que é o fundo do poço, ou qual que é a necessidade que você está passando hoje. Então agora, eu peço e desafio você a colocar a tua necessidade. E se você está vendo aí melhor do que eu, as causas que foram colocadas, vai colocando aí, vai escrevendo, vai falando para mim aí qual é a tua causa. E nós vamos orar uns pelos outros. Qual é o fundo de poço? E nós vamos agora orar uns pelos outros e declarar: Deus, o Senhor é o Deus que é o Deus que pode restituir, é o Deus que pode soprar fôlego de vida. É o Deus que pode ressuscitar a vida, ressuscitar o ânimo. Isso, Deus, nós oramos agora, unimos a nossa oração por restauração familiar na vida da Nísia. Tira ela dessa situação, Senhor, entra com a tua providência divina, Pai. Em nome de Jesus, Deus, o Senhor agora disse que nós não precisamos, a vida da Amanda, a vida financeira. Pai, a vida do Bruno que entrou aqui conosco, louvado seja Deus.
Oh Pai, as necessidades, ó Deus amado, dos teus amados, dos teus filhinhos, ó Deus. Nós oramos agora, o Senhor não vai enviar 30 homens, mas o Senhor disse aqui que o Senhor vai dar ordem aos anjos e o Senhor vai estender, ó Pai, a tua boa mão, a tua destra poderosa. Deus, o Senhor pode fazer um milagre, Pai. Ó Deus, é algo que o homem não faz. Nós temos pessoas que o Senhor coloca na nossa vida que são anjos. Abençoa, Pai, a vida, ó Deus, da Karina, ali do seu marido, Pai. Abençoa a vida do Bruno, Pai, que está aqui agora orando por restauração. O Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que fez no passado. Ô Bruno, você conhece esse Deus, você sabe que Ele já fez, você sabe como é o toque de restauração dEle. E eu ministro isso sobre a sua vida. Profetiza isso, eu profetizo isso para a vida da Lília, na sua vida financeira. Irmãos, começa a profetizar na vida uns dos outros aí, né? Pela Luana, a sua saúde. Eu profetizo pela ansiedade da Cida. Deus, o Senhor está fazendo um processo na vida da Cida. Oh Pai, eu creio que o Senhor está curando. Eu sei que o Senhor está fazendo, ó Deus, uma libertação. É difícil, Pai, não é fácil. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa a tua igreja. Abençoa a vida do Hernani, que pede por restauração financeira. Nós oramos agora como igreja, Pai. Abençoa, Pai, aqui a vida do Amauri, Pai. Em nome de Jesus, pela restauração da sua família. Nós como igreja nos unimos juntamente com ele, Pai. Tira desse fundo de poço, da sua vida financeira, da sua saúde, Deus. Em nome de Jesus, nós somos agora intercessores e sabemos que o nosso livramento vem de Ti, Pai. Ah, Deus, o Senhor é o Abba Pai. O Senhor é o Paizinho presente, Pai. O Senhor é aquele que nos chama pelo nome. O Senhor é aquele que não nos abandona. O Senhor é aquele que não esquece das nossas necessidades, Pai. Abençoa sim, Deus. Abençoa a vida do Bruno. Abençoa a vida da Amanda. A sua vida financeira. Em nome de Jesus, cada necessidade, Pai, que foi colocada aqui diante do Senhor. Meu Deus, eu estou falando aqui, abençoa a vida da Neide, lá de Machado, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Edna colocou aqui. Nós, Pai, sabemos que o Senhor é o Deus de perto, mas também o Senhor é o Deus de longe. Dá ordem aos seus anjos, ó Deus. Envia lá a tua providência divina, Senhor. Deus, eu li ali alguém que está com câncer, Pai. Senhor, o Senhor tem poder, Pai, o Senhor fez na vida de Lázaro, Pai, que estava morto, Pai, já não existia, era irreversível. Abençoa, Pai, a saúde da Michele, em nome de Jesus. Era uma situação, Pai, de Lázaro irreversível, e o Senhor trouxe vida. O Senhor tem poder para refazer as células. O Senhor tem poder para acabar com as células cancerígenas. O Senhor é Deus, Pai. O Senhor é Deus poderoso. Nós sabemos, ó Pai, que quando o Senhor fala, Pai, basta apenas uma palavra do Senhor, Deus. Senhor, Deus, a tua palavra, essa palavra que foi mencionada aqui, o Deus que agiu na vida de José, o Deus que agiu na vida de Jeremias, o Deus, ó Pai, que nós mencionamos aqui, os milagres que o Senhor fez, ó Deus, ó Pai, é o mesmo Deus que está agindo na minha vida, que está agindo na vida, Senhor Deus, do teu povo, da igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu creio pela fé, Pai, que agora, cada um dessas pessoas que entrou nesta live, Deus, cada um, Deus, que entrou aqui, ó Deus amado, essas pessoas deram as mãos umas às outras, né? Pela vida da Jaqueline, Pai, na restauração financeira, eu creio que cada um, Pai, uniu, é como se eles estivessem segurando a mão um do outro, Pai, e sabendo que o Senhor está agindo, que o Senhor está entrando com a providência divina, Pai. O Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus que sabe realmente da necessidade, Deus. Eu não sei, mas o Senhor sabe, eu só creio que o Senhor está agindo agora, Pai. Cada necessidade, cada nome, cada pessoa que disse amém para a necessidade do outro, Pai, o Senhor vai estar agindo, Deus, em nome de Jesus. Eu creio, meus amados, eu creio que é um processo e você tem que crer. Não pensa que você não vai sair dessa situação, não, porque Deus é o Deus Pai, é o Abba Pai, é o Paizinho. Nós estamos agora
indo para o final de semana para celebrar o Dia dos Pais. E muitos não têm o seu pai. Ou muitos têm um pai vivo, mas não têm intimidade, não têm um relacionamento. Mas nós estamos falando aqui de um pai presente. Desse pai, desse Abba Pai. Sabe? Creia que Deus vai te reverter a situação. Nós sabemos que Deus é um Deus que Ele faz e não pede nada em troca, mas Ele pede somente de nós fidelidade. Ele pede de nós compromisso. Então, compartilha, sabe? Compartilha se essa palavra tocou o seu coração. Né? O milagre vai chegar na sua casa, no teu fundo de poço, seja qual ele. Já chegou, ele já ouviu, ele já estendeu a mão e ele está trabalhando. O processo é dele, a maneira de trabalhar é dele. Então só confia no Paizinho, confia que ele está agindo. Amém, irmãos? Amém, igreja? Creia, faça a sua parte, persevera, porque Deus ele nunca vai falhar com a parte dele. Ele sempre é Deus, um Deus presente, que ouve, que te ajuda e que faz o extraordinário nesse momento difícil que você está vivendo. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Amém, Leila, eu recebo. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a circunstância, o fundo de poço que você estava vivendo. Amém, Anísia. Que Deus abençoe a sua vida e que você tome posse dessa palavra. Deus está fazendo algo lindo, maravilhoso na sua vida. Amém? Receba essa palavra nessa noite. Para terminar, eu quero só avisar que neste final de semana nós estaremos aqui. Deus abençoe sua vida também, em nome de Jesus. Abençoe também a sua vida, Hernani. Eu recebo, porque eu sei que fluiu em mim aqui, né? Eu recebi primeiro. Deus abençoe sua vida também, Cirlei, a Vera. E eu senti poder, gente. Eu senti poder aqui. Eu creio que Deus ele é poderoso. E vem nesse final de semana cultuar o Senhor. Vem e seja um canal de bênção. Seja aqueles 30 homens que Deus liberou. Amém. Amém, Bruno. Amém. É verdade, é o mesmo Deus. Né? Seja esse canal de bênção. Deus abençoe também você, Edna. Muito obrigada. Na vida de outras pessoas. Amém? E muitas situações serão revertidas, né? Para a glória e honra do Senhor. No domingo nós estaremos aqui para a grande celebração. Não esqueça do Grupo Vida, na sexta-feira, do culto dos jovens, no sábado, né? Da grande celebração no domingo, às 6:30 da tarde, nós estaremos aqui. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter ficado comigo aí, né? Até o final. Isso mesmo, nós estamos com saudade de você, Bruno. Vê se aparece. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.